Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu peço a todos os irmãos agora para ficarmos de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos abrir no segundo livro de Reis, no Velho Testamento. Convido os irmãos a abrirem no capítulo 7, segundo livro de Reis. E vamos ler alguns versículos, começando no primeiro. Bem, segundo livro de Reis, capítulo 7. Bem, e vamos ler a partir do primeiro versículo. Penso que todos já encontramos. Vamos então ler a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos connosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, com ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram noutra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém? Vamos ainda orar ao Senhor. Nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos traz sempre esperança, Senhor. E que possas agora falar também aos nossos corações. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos sentar, irmãos. Irmãos, nós hoje viemos aqui à casa do Senhor para ouvir a sua voz. Bem, senão nós tínhamos ficado a fazer outra coisa. E louvado seja o nome do Senhor, que o profeta está vivo. Ele fala connosco e, mais do que isso, ele tem boas novas para nos dar. Amém? E nós lemos a situação que o povo estava a atravessar, uma situação muito difícil. Eu penso que, olhando aqui para os irmãos, de alguns que eu conheço, apesar de todos nós já passarmos por situações muito difíceis, esta situação era uma situação realmente daquelas que eu creio que nunca nenhum de nós passou desta forma. Eles estavam numa cidade morada, o povo do Senhor estava ali, Samaria, e eles foram cercados pelos inimigos, e quando os inimigos normalmente eles não conseguiam invadir a fortificação, os castelos daquela altura,
Eles usavam outra técnica, que eles cercavam, não deixavam ninguém entrar, ninguém sair, e as pessoas, elas iam ficando sem alimentos, ia havendo doenças contagiosas, as pessoas iam enfraquecendo, até que elas tinham duas hipóteses: ou se rendiam, ou então morriam à fome e à peste ali dentro da cidade. E no momento em que este episódio é relatado aqui na palavra do Senhor, a situação ela era tão desesperante, porque normalmente as pessoas, nós vamos aguentando, nós vamos sempre esperando que alguma coisa boa aconteça, vamos lutando com as nossas forças, vamos usando os nossos recursos, mas normalmente aquilo que acontece é que à medida que o tempo vai passando, a nossa esperança, a nossa confiança, ela vai sendo cada vez mais posta à prova. E nós vemos nesta passagem aqui que houve várias pessoas de que a palavra nos fala. Algumas delas, elas desistiram a meio do caminho. Elas deixaram de esperar. Aliás, o versículo logo antes daquele onde nós começamos, ele nos diz que ele faz uma pergunta: que esperaríamos, pois, agora do Senhor? Irmãos, às vezes há essa pergunta, quando vem a luta, a prova à nossa vida, quando nós estamos cercados, quando parece que já não há solução para nós, vem essa pergunta: o que é que nós podemos ainda esperar do Senhor? Mas o milagre que o Senhor operou aqui, Ele nos dá essa resposta. Nós podemos esperar tudo do Senhor. Irmãos, às vezes é fácil falar isto, mas quando nós passamos por determinadas situações, nós às vezes temos mesmo vontade de desistir. Mas hoje o Senhor está a falar para alguns de nós que nos encontramos nesta situação. Uma palavra do Senhor para que nós possamos esperar até que a bênção ela venha. Há sempre esperança no Senhor. Naquela cidade, no capítulo anterior, a Bíblia nos fala de duas mulheres. Tinham acabado de ter os seus filhos, eram criancinhas pequeninas. E normalmente quando nós temos uma criança, os irmãos aqui que já tiveram filhos, que são pais, é sempre uma alegria para nós ter uma criança que é uma esperança no futuro. É uma esperança de que a nossa vida de alguma forma vai continuar através daquele filho. Nós investimos tudo nele. E nós vemos que a situação naquela cidade ela se tornou tão dramática, que houve uma das mães que deixou de acreditar, desistiu, deixou que a vida do seu filho se perdesse. Mas houve outra, que apesar de estar tudo, não haver, como nós costumamos dizer, não se ver uma luz ao fundo do túnel, aquela mãe, ela de alguma forma ela confiou: não, eu não vou deixar que o meu filho ele morra, eu vou lutar por ele até ao fim. Irmãos, é isto que nós temos que ter no nosso coração. Não vamos deixar que aquilo que Deus um dia gerou na nossa vida possa murchar e possa desfalecer. O mesmo Deus que um dia gerou uma nova vida no nosso coração, Ele vai lutar, Ele vai preservar, Ele vai nos ajudar até ao fim. Então, irmãos, ainda que pareça que não haja mais solução, irmãos, nós não vamos desistir, nós vamos, ainda contra todas as vozes que se possam levantar na nossa mente, às vezes ao nosso redor, pessoas que nos aconselham erradamente, que colocam palavras de desânimo no nosso coração. Mas há uma palavra do Senhor para nós, que é: não temas, crê somente, o Senhor tem poder. Foi isso que o Senhor disse àquele pai cuja filha já tinha morrido. As pessoas diziam: olha, não aborreças mais o mestre. Mas o Senhor diz: olha, não ouças essas vozes, crê somente, não temas, porque o teu Deus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o rei daquela cidade, quando viu esta situação desesperante, ele deixou de querer também. E a decisão que ele tomou, a ideia maravilhosa que ele teve foi: se eu não posso esperar mais em Deus, eu vou matar o profeta. O que é que eu posso esperar mais do Senhor? Então ele teve essa ideia. Irmãos, e às vezes nós somos assim. Às vezes a luta é tão grande, tão forte,
que vem ao nosso coração, inclusivamente o desejo de deixarmos o Senhor, de deixarmos de crer nele, de deixarmos andar no seu caminho, de deixarmos de esperar nele. Mas, irmãos, nós não vamos deixar que a voz do profeta ela se cale. O profeta Eliseu, quando ele ouviu aquela sentença de morte sobre ele se lembrava também que o seu mestre, aquele que o tinha ensinado muitas coisas, o profeta Elias, ele também já tinha tido a cabeça a prémio. Mas o Senhor o livrou, o Senhor o guardou. E o profeta, ele passou ali um momento difícil, agora era a vez dele. Os irmãos lembram-se que Eliseu, quando foi levantado pelo Senhor e que ele disse que ele desejava ter porção dobrada do Espírito, o que é que Elias lhe disse? Coisa dura pediste. Então ele ia ter as mesmas bênçãos, o Senhor ia usá-lo da mesma forma, mas ele ia ter também as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas perseguições. Mas o mesmo Deus que guardou Elias foi o mesmo Deus que iria também cuidar da sua vida. E ele confiou. Ele disse às pessoas ali à sua volta, ele disse, olha, vocês não o deixem entrar. Vocês, quando ele chegar, vocês fechem a porta e não deixem ele entrar. Irmãos, e hoje a palavra do Senhor para nós é também esta. Quando vier a dúvida, quando vier aquela voz que nos tenta desanimar, quando vier aquele convite para nos fazer desistir, meus irmãos, vamos alimentar essa voz. O que é que nós vamos fazer? Vamos fechar a porta, irmãos. Vamos calar essa voz. Não. O meu Deus tem poder. Ainda que eu não veja, ainda que eu não esteja a ver a solução, eu sei que o meu Deus, eu posso esperar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante nós notarmos que na Bíblia todas as coisas elas têm um sentido. Israel, naquele momento o povo do Senhor, aquele povo que o Senhor tinha dado tantas promessas. Eu estava a passar ali momentos muito difíceis, momentos de miséria, de pobreza, de guerra, de doenças, de muitas pessoas que também se desviavam do Senhor. Mas curiosamente, mesmo nesses momentos sombrios da história de Israel, o Senhor não deixou de lhes dar um profeta. O Senhor não deixou de lhes indicar o caminho da salvação. E o nome Eliseu quer dizer exatamente isto. Deus é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda hoje, irmãos, ainda tudo pareça às vezes muros, sombria à nossa volta. Hoje o Senhor nos mostrava que às vezes é essa a perspectiva, por causa das lutas, de algumas provas pelas quais nós passamos. Parece que não há mais solução. Mas hoje o Senhor nos quer lembrar que o profeta ele está vivo e ele é solução para as nossas vidas. Ele é salvação para nós. A salvação, irmãos, não vem de nós, ela vem do Senhor. E nós podemos esperar nele, sim. Se alguém nos perguntar, se vier à nossa mente esta dúvida, por eu esperar no Senhor, nós podemos dizer, eu posso esperar tudo do Senhor, porque ele é a solução, ele é a salvação para a minha vida. Bem, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E no meio desta dificuldade, pela definição do profeta, pela definição daqueles que rodeavam o profeta, que atenderam à sua voz, que não deixaram entrar o mensageiro que vinha para cortar a cabeça do profeta, o Senhor operou um milagre. O Senhor falou. Foi o primeiro versículo que nós lemos. E veio o quê? A palavra do homem, foi? Veio a palavra do rei. Foi isso, irmãos? Veio a palavra do Senhor, irmãos, é isso que nos interessa. É a palavra do Senhor. Estou a passar uma luta, uma prova, o que é preciso saber? O que é que o Senhor fala sobre este assunto? Qual é a palavra do Senhor para este assunto? E hoje o Senhor falava, em particular, para um casal. E um casal que tem estado a passar lutas, momentos de tormentas. O Senhor mostrava que as lutas que eles têm estado a passar, parece que nada dá certo na vida deles. E louvado seja Deus que o Senhor falou. Às vezes, quando o Senhor fala, nós não gostamos de ouvir. Mas quando o Senhor fala é para abençoar, é para trazer a solução.
E o Senhor mostrava, não é, que a luta que veio à vida desse casal tem sido porque uma das pessoas desse casal não tem sido obediente ao Senhor. Não é? Não tem sido obediente. Então o Senhor dava esta promessa, que o Senhor, no momento em que os membros desse casal eles se pusessem, eles definissem em dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu vou-me sujeitar à Tua direção, nas minhas decisões eu vou-te consultar, eu vou buscar a Tua face, naquilo que nós soubermos qual é a Tua vontade, nós vamos-te obedecer. Irmãos, quando os irmãos, esse casal, tomarem essa definição na sua vida, o Senhor ele vai fazer cessar a tormenta e o Senhor vai trazer abundância a esse casal. Louvado seja o nome do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vem. Irmãos, antes de qualquer bênção, vem a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes a palavra do Senhor vem no sentido de dizer para nós deixarmos de orar, que já não há solução para determinado assunto. É verdade ou não? Às vezes pode acontecer. Na Bíblia nós encontramos essa situação. Mas enquanto o Senhor não falar isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a orar. Se o Senhor não disse que não ia abençoar, nós podemos ou não podemos esperar no Senhor? Amém. Irmãos, e quando o Senhor diz que Ele vai abençoar, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer como este homem que estava aqui, que duvidou da palavra do Senhor, questionou aquilo que o Senhor disse, ele nem sequer contrariou, ele só perguntou: mas como é que é possível? Irmãos, quando o Senhor fala, irmãos, nós temos que mandar para trás toda a voz que se levanta contra aquilo que o Senhor falou. Se o Senhor disse que ia abençoar, irmãos, então nós podemos confiar de todo o nosso coração que o Senhor ele vai trazer a solução. Nós não estamos a ver como, mas, irmãos, o Senhor, quando Ele fala, o Senhor, Ele requer fé do nosso coração. Vamos esperar. O Senhor falou, Ele disse que ia dar vitória, Ele disse que Ele está connosco. Então, irmãos, nós vamos confiar, vamos esperar no Senhor, que certamente nós iremos ver a bênção dEle. Amém? E por fim, nós vemos aqui também a forma como o Senhor trouxe a solução. Se fôssemos nós a escolher, se fôssemos nós a decidir e escolher quem é que iriam ser as pessoas que iriam ser usadas para haver solução ali naquela cidade, eu não sei quem é que iria escolher, mas provavelmente não ia ser estes 4 leprosos, não é? Aquelas pessoas já doentes, já, podemos dizer, já a caminho da morte, pessoas desprezadas e postas de lado da sociedade, já sem esperança para a sua vida. Mas o nosso Deus, diz a Bíblia, que o Senhor Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, sabiam disso? Irmãos, às vezes olhamos para a nossa vida e nós colocamos esta mesma interrogação: o que é que eu posso esperar mais que o Senhor Ele possa fazer de mim? O que é que Deus pode fazer da minha vida? Alguns de nós podemos dizer: eu já sou muito velho. Não é? Os irmãos lembram-se que idade é que Moisés tinha quando o Senhor o chamou? Que idade é que ele tinha? Diga? 40? Isso era quando ele queria servir o Senhor. Não é? Quando o Senhor o chamou, foi quando ele tinha quantos? 80 anos, irmãos. Ele próprio já dizia: Senhor, o que é que tu vais fazer comigo? Não é? Se os irmãos vissem entrar aqui agora, vou brincar um bocadinho com os irmãos. Imaginem agora que mudava um pastor aqui da igreja e vinha para aqui um pastor com 80 anos. Não é? O que é que os irmãos diziam assim no vosso íntimo? Bem, isto agora vai abrandar um bocadinho, não é? Mas é verdade, o Senhor levantou um servo do Senhor com 80 anos. Então, se o Senhor levantou Moisés, porque é que o Senhor não nos dá de poder usar a nós, já naquilo que as pessoas dizem que é o fim da idade, mas para o Senhor pode ser o início de algo novo. Não é? Hoje o Senhor, de uma forma maravilhosa, mostrava uma árvore que parecia que já estava seca, já tinha as folhas todas caídas, mas de repente aquela árvore levava uma poda e voltavam a crescer. Então, irmãos,
Outros, se calhar, dizem, eu sou muito jovem para servir o Senhor. Há aqui irmãos mais experientes. Os irmãos lembram-se certamente quando o Senhor levantou Davi, não é? Era um jovenzinho que andava lá, ninguém se lembrou dele. Quem é que foi vencer Golias? Quem foi? Foi lá os homens experientes, os guerreiros. Foi aquele rapazeco, não é? Aquele adolescente meio atrevido, não é? Que o Senhor usou para ir lá e dar uma grande vitória ao povo do Senhor. Então eu pergunto aos irmãos, onde é que estão os adolescentes? Estão aqui? O Senhor pode-vos usar ou não? Ou vocês ainda são os médios? São os médios, são grandinhos já. Onde é que estão os adolescentes? Só tem um, está ali atrás. Pronto, olha. Mas os médios também podem ser usados pelo Senhor. Não é? O Senhor usou Samuel ainda quando ele era jovenzinho também. Não é? Já que os outros não queriam ouvir, os velhos não queriam ouvir, toca a falar com os novos. Está bem? Então estejam com atenção que o Senhor quer usar as vossas vidas também. Às vezes nós pensamos tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Não é? Que o Senhor já não vai ter paciência, já não me vai usar porque eu já fiz isto, já fiz aquele desacerto. Meu irmão, minha irmã, acredite uma coisa. Se o irmão se arrepender, se o irmão se colocar diante do Senhor um propósito de ainda o servir com a sua vida, o Senhor vai usá-lo. Amém? Se o Senhor usou estes leprosos aqui, há esperança para cada um de nós, até para mim, irmãos. Amém? Então, não vamos desanimar até nisto. No meio das lutas, das provas, no meio, às vezes, das nossas limitações, vamos sempre ter essa esperança. O Senhor pode-me usar. Só uma coisa que o Senhor não vai fazer, é obrigar-nos. Mas se nós quisermos ser usados, o Senhor vai nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai nos chamar, vai nos usar e nós nos vamos alegrar muito. O que é que os irmãos acham? Que estes leprosos, eles ficaram alegres ou não? Para mim, eu acho que eles até esqueceram que eram leprosos naquele dia. Então, irmãos, quando o Senhor nos usa é assim, até as lutas que nós temos, que nós carregamos, às vezes aquelas coisas incómodas, quando o Senhor nos usa para a sua obra, nós ficamos tão alegres, nós até esquecemos o problema que estamos a passar. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer com cada uma das nossas vidas. Amém, irmãos? Esta é a palavra que o Senhor tem hoje para nós.